E agora temos outra convidada, que é uma cara muito conhecida dos telespectadores da SIC. Há anos que vos aconchega à hora do almoço, sempre com um sorriso sereno, mas hoje vem cá falar de outra matéria. Quero um grande aplauso para a Maria João Ruela. Olá! Como estás tu? Estou ótima, Júlia. Bom dia! Senta. Oh, Maria João, as pessoas estão muito habituadas a ver-te como jornalista, como apresentadora, como pivô do jornal, não é? Mas não sabem que tu és não és uma turista, és uma viajante. É. Furiosa. Então conta lá. Estamos aqui hoje a falar das tuas viagens contadas. Eu, quando comecei aqui a desfolhar o livro, constatei uma coisa imediatamente, depois descobri que até havia um texto sobre isso. Tu és uma furiosa pelas montanhas. Sou. Tu tens uma pancada com montanhas. Sim, já há muitos anos, e devo dizer, estava a ouvir aqui a conversa do emagrecer e dos PTs, é férias que emagrecem. Mas imagino que sim. Mas olha, tu começaste, porque subir montanhas, enfim, embora exige alguma técnica, exige alguns tipos de conhecimentos, claro. e obviamente que antes de me lançar em montanhas mais complicadas, que tive algumas lições. Com montanhas mais pequeninas? Sim, montanhinhas. Portanto, começaste na Serra da Estrela. Na Serra da Estrela. Ou lançaste logo para as grandes montanhas do mundo? Não, foi primeiro cá e depois, inclusivamente, fiz uma espécie de um estágio com um alpinista português, o Pedro Pacheco. Nós há 2 semanas até fizemos um Perdidos e Achados sobre ele, para nos ensinar as técnicas de progressão na neve e em gelo, porque é necessário... tu sabes andar nisso tudo? Sei andar nisso tudo. Portanto, tu és pessoa que, se, por exemplo, vamos a passar numa montanha, está alguém agarrado, a gente diz, olha, Maria João, podes ser tu, assim pendurada. Sim, mais ou menos. Consegues fazer isso? Sim, agora, enfim, desde que tive este problema na perna, tenho que ter cuidados, não é? algum recato nesse tipo de aventuras. Escaladas estão fora de questão. Escaladas técnicas dessas de ficar agarrada na pedra. Mas fazias? Mas fazia, sim. E isso dava-te um grande prazer? Dava-me um grande prazer. Qual é o prazer de subir uma montanha? Chegar lá assim? É o prazer de conseguir estabeleceres um objetivo e conseguires atingi-lo, e depois no final ficares contente contigo própria porque conseguiste fazer uma coisa, um desafio que te colocaste a ti própria. É como a nossa vida, não é? Nós vamos colocando objetivos e desafios. Claro. Estes são daqueles físicos que depois nos dão muito prazer também pessoal. Portanto, das montanhas todas que tu subiste, qual é aquela que te deu assim mais prazer? Foi uma que eu conto, uma aventura que eu conto aqui, que foi no Nepal, foi o local mais alto onde eu estive, foi a 5.400 metros de altitude, foi um trekking à volta na zona dos Annapurnas, e tínhamos que passar um pass road, o chamado pass road, que é um caminho entre as montanhas que permite às pessoas passarem, um trilho. No meio daquelas montanhas todas muito altas, há assim uns sítios onde escusamos de estar pendurados. Há de facto um trilho onde podemos passar a pé. E foi essa a viagem de facto, e a montanha que mais me desafiou, obviamente, não tecnicamente, mas... medo? Medo tive. Nós temos sempre medo porque... O contacto com a natureza, e a natureza pura, não é a natureza que nós vemos quando vamos passear, saímos de Lisboa e vamos ali para a zona Saloia. É uma natureza muito mais poderosa, não é? Mostra-nos aquela força que nos confronta, de facto, quando nós pensamos... pequeninos, não é? E como se há aqui um problema, sim, estamos... sou engolida pela... Sim, não há... É mesmo nós e os elementos. E essa confrontação e essa vivência também nos enriquece pessoalmente, acho eu. Mas quando nós estamos ali tranquilamente a apresentar o jornal, não estamos a ver-te ao estalo, a águias, pendurada numa... Nunca tiveste uma situação dessas, em que ainda temos a Bolacha em estúdio, que está, de resto, apaixonada pela nossa câmara, É muito engraçada. Ela é maravilhosa, e há aqui um momento, acho, de amor intenso entre ela e a Júnior. Está a acontecer qualquer coisa de bonito ali. E pronto. E é preciso, os homens e a natureza encontram-se em qualquer lugar. Mas nunca tiveste assim uma situação dessas em que estás num sítio qualquer pendurado ou a escalar e de repente aparece-te ou um animal ou... Obviamente que encontramos vários animais no seu estado mais selvagem, não é? Animais que não estão domesticados, mas...
enfim, houve um sítio, enfim, nos picos da Europa onde ainda existem ursos, é do único sítio na Península Ibérica onde ainda existem ursos no estado selvagem. E eu estive lá uma semana, uma vez, a fazer uns trekkings e estava sempre naquela vontade secreta de, e se a gente agora se confrontasse com um urso? Mas imaginar os ursos, os ursinhos. Não são bichos agradáveis de encontrar. Depois, nessas mesmas férias, fomos a um local de um centro de recuperação de animais selvagens, daqueles que são apanhados feridos e que depois vão para lá, e então tive a oportunidade de ver o ursinho que eu queria encontrar. E não era o gambibé? Não. E só de olhar para o tamanho da pata dele, pensei, graças a Deus, que eu não encontrei nenhum deles. Olha, tu começas o livro que aqui está, que diz Viagens Contadas, Marrocos, Nepal, Patagónia, Noruega e outros destinos. Tu começas com uma história muito bonita, que tem a ver com alguém que tu conheces. Queres-nos contar esta história, que é muito bonita? É o João Barata, que eu conheci há cerca de 3, 4 anos. É fisioterapeuta, é técnico de fisioterapia e eu faço regularmente porque tenho um problema físico e durante 1 ou 2 anos fui às sessões e ele tratava-me e houve um dia que eu lhe disse, olha João, vou de férias. E ele disse, podes-me trazer um postal. Isto assim contado à primeira vista parece que é banalíssimo. Só que falta dizer que o João é cego. E então eu fiquei assim muito surpreendida. Porquê é que tu queres um postal, João? Para quê? Para quê? Ele disse, porque eu faço coleção de postais dos sítios onde as pessoas vão, de cidades, de locais. E contou-me então essa história, que ele tinha começado a fazer essa coleção antes de ter cegado, ele cegou aos 18 anos, e mesmo depois de ter cegado, quis continuar com essa coleção. E então vai pedindo a todas as pessoas que conhece, por exemplo, as pessoas que trata, que lhe tragam os postais e que lhe contem os sítios. Ele depois junta no seu álbum, a irmã dele, com quem ele faz essa coleção, depois descreve-lhe os sítios. Portanto, ele viaja através dessas histórias contadas pela irmã, e foi um bocadinho também a partir dessa história que eu me lembrei deste título, porque no final eu trouxe-lhe 2 postais, enfim, quando eu estava a escolher os postais, depois, mas ele quererá postais assim de paisagens gerais, de pormenores, trouxe-lhes vários. E depois contei-lhe os locais, os sítios onde tinha estado. E de facto é uma história extraordinária. O João é uma pessoa extraordinária porque ajudaste-me a viajar pela tua viagem. Ele continua a viajar. Ele continua a viajar. Olha, tu vais sempre que viajas, tu escreves. Sim. É um defeito profissional, acho. É um excesso, não é? Mas porque isso tem a ver porque queres apreender o que estás a viver, havia a intenção de fazeres o livro? Não, nunca tive a intenção de publicar nada. Enfim, somos jornalistas e pensamos, esta é a minha profissão, é escrever, é apontar memórias, é contar histórias. E há histórias, de facto, estas viagens permitem-me encontrar personagens tão surpreendentes, que tenho que perpetuar essa memória e muitas vezes nós esquecemos, somos confrontados com tantas coisas e então tenho por hábito sempre ao final do dia registar essas... Mas isso é uma espécie de rotina tua? Ao final do dia de viagem fazes uma espécie de resumo? Sim, retira ali uns 10, 15 minutos. Um molestino, não é? É um livro desses. E fotografas, não é? Sim, sobretudo. O meu marido é o grande fotógrafo e eu normalmente levo daquelas máquinas pequeninas e tiro fotografias assim em pequenas coisas. Ele é que é o fotógrafo mais... Ele também é profissional, não é? Ele também é profissional. Portanto, vocês viajam sempre os dois ou viajam em grupo? Viajamos os dois, viajamos com amigos, mas viajamos muito os dois. Eu volto aqui a referir que estas viagens não são comuns, ou seja, não é viagem... Não, é daquelas viagens de excursão. Nem mesmo da excursão dos alpinistas ou das pessoas que gostam deste tipo de viagens um bocadinho mais... Não, nós habitualmente o que fazemos é compramos os bilhetes, normalmente reservamos o hotel ou um sítio para ficar na primeira noite e depois o resto é conforme... Mas aventura, vais assim pelo meio da montanha à espera de arranjares um sítio para dormir? Ai, valha-me Deus. Sim, que esta também tem tenda, não é? Levamos uma mochila com o mínimo... Pinguins! O meu animal favorito depois dos burros, naturalmente. Isto é aqui a Patagónia? Isto é na Patagónia, sim. Isto é em Ushuaia, isto é em São Petersburgo, olha, por exemplo, no livro também conto 2 ou 3 casos de viagens que fiz a cidades que me impressionaram, por uma razão ou por outra, e então
Cá está o que fica, não é? Olha, isto preenche-te, ou seja, tu precisas disto para te equilibrares. Sim, sim, para sair, sobretudo, desta vida de stress, que acaba por ser, enfim, eu não posso dizer que tenho uma profissão rotineira, não. Mas acaba por ser muito estressante, muito desgastante, o facto de trabalhar também sempre em equipa, às vezes preciso de me retirar e estes locais ajudam-me isso. Tu, a determinada altura, dizes, as montanhas a mim metem-me imenso respeito. E às vezes acho-as tão grandes que acho-as um bocadinho esmagadoras. Também tens isso, mas sobretudo tu dizes aqui, quando elas estão escuras de manhã, que a montanha não te desafia. Não, é frio, é uma coisa... E as montanhas, estas montanhas muito altas têm sempre gelo e têm sempre neve. E ver aquela massa imensa, fria, que exala frio também, não me desafia. Mas depois, quando o sol começa a nascer e se começa a ver aqueles cristalzinhos todos, é de facto avassalador. Vê-se pela tua cara. E cá em Portugal não é tão avassalador, já conheces as montanhas todas de cá, não? Sim, aqui não são assim tão desafiantes, não é? Naturalmente. Olha, estando aqui contigo... Sendo que eu nasci na planície mais plana que existe na Ria de Aveiro, que até está abaixo do nível do mar. E, portanto, é extraordinário como de repente... Aliás, como é que se chamam as pessoas das montanhas na tua zona? Ai, são os azeiteiros. Eu não sabia, pensei que os azeiteiros eram outra coisa. Mas está bem, não interessa. Olha, estando aqui, e se calhar não queres falar muito sobre isso, mas de qualquer dos modos, isso deve ter-te limitado também as tuas viagens. Quando tu foste ferida em reportagem, naturalmente ficaste com um problema que tens até hoje. Quando pensaste no que seria a tua vida depois disso, e sei que fizeste opções, seguramente fizeste opções, sim. As viagens também... Foi uma das coisas, eu mesmo... Era outra coisa que me dava gozo, estava a ouvir aquelas senhoras que fazem treino porque têm um objetivo de perder peso. Eu fazia treino com o objetivo de me preparar fisicamente para os desafios, porque é muito duro e é muito... Temos que estar, de facto, em forma para subir às montanhas. E tive que repensar um bocadinho esse lado da minha vida. Eu corria muito, por exemplo, deixei de poder correr e deixei de poder fazer algumas das coisas que fazia mais arriscadas tecnicamente e, portanto, coloquei, eu, por exemplo, quando estive na Patagónia, continuei a caminhar nas montanhas, mas não fui onde poderia ter ido. Isso é difícil. Eu devo dizer muito sinceramente, aprendi muito bem a viver com este problema. Por exemplo, eu não posso usar sapatos como tu. Também não usava muito, não me lembro. Mas enfim, às vezes há dias vamos a uma gala ou uma festa, não posso usar saltos altos, ponto final, não posso. Com isso aprendi a lidar bem. Agora, não poder fazer determinadas coisas que eu fazia que me davam um gosto tremendo, foi mais difícil de encaixar isso e tive que encaixar e às vezes fico triste por não poder fazer. E voltar a fazer reportagem, podes ou não? Nesses locais é muito complicado. Assim, eu não podendo correr, eu não posso pôr a minha vida nem quem está comigo em risco. Enfim, nós sabemos que há situações em que temos que fugir. Mas tu eras uma repórter muito entusiasmada. Era muito entusiasmada e, enfim, eu também não posso Digamos ficar... que era o teu primeiro instinto, e eu como jornalista. Era. E formei-me como jornalista, sempre como repórter. O facto de estar agora com outro tipo de funções também se deve a este facto, de estar mais limitada fisicamente e, portanto, tive que repensar a minha vida pessoal e profissional. Desse ponto de vista, eu, obviamente, que não posso estar 3 horas sempre em pé, como estava à porta do TIC, quando estive muitas vezes a fazer diretos, não posso, canso-me, fico muito desgastada e, portanto... Mudaste tudo, mudei, mas continuo. São as circunstâncias da vida. Olha, próxima viagem, qual é? Este ano não vou, quer dizer... Vou, se calhar. Ainda estou a decidir, em setembro. Mas vai ser assim uma cidade, ou Nova Iorque, que já conheço e adoro. Isso é para subir. Ou vou a Copenhague, onde tenho uns amigos, e é das poucas capitais europeias que não conheço e vou, se calhar, aproveitar. Este ano resolvi, como estive a escrever o livro, já viajei tanto na minha cabeça. E foste buscar as fotografias, todas as anotações. Sim. Que este ano foi mesmo assim. Decidi eu e o Zé que vamos ficar... Vou ficar então numa cidade. Olha, mas tens uma coisa para fazer. Que é? Trazer postais para o João. Claro, sempre. Bom, estava a ver. Um aplauso. Um aplauso para a Maria João. Viagens contadas. Continuas a ter fisioterapia com o João, provavelmente. Sempre. Pronto. Ora, aí está. Muito obrigada. Viagens contadas, Maria João com ela. E a Ana tem coisas também para dizer, não é? É para dar. Claro, tem coisas boas, até porque
esta coisa boa pode dar coisas muito melhores.